Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Todos acharam, amém? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a vestimenta de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que lá lutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos conceda a iluminação do teu Santo Espírito para compreender a tua palavra. Faz, ó Deus, que a tua vontade seja estabelecida, Senhor, em nosso coração e na vida desta igreja. E que a cada dia mais possamos nós, ó Deus, estar no centro da tua vontade. Deus, ministre a tua verdade ao coração de cada um presente neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero duas pilhas, por favor. Glória a Deus. Bem, irmãos, semana passada nós estivemos aqui meditando no capítulo 3 e falamos sobre a igreja ser a coluna e o baluarte da verdade. E discorremos um pouco sobre isso também. E agora, Paulo entra no capítulo 4, falando de uma realidade que nós enfrentamos dentro da igreja cristã. O aparecimento de algumas pessoas que podem distorcer esta verdade. E aí Paulo agora dá instrução a Timóteo de como ela surge, também de como ela deve detectá-la e como ele deve combater isso. Paulo chamou Timóteo, designou ele para ficar em Éfeso, enquanto ele estava numa missão, para depois ele voltar lá. E esse é o intento dele. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Mas aí Paulo também diz nesse capítulo 4 que Timóteo deve fazer isso até a chegada dele. Até a chegada dele, tá bom? Ele tem que se manter fiel às Escrituras e ensinar a verdade do Senhor. Aí Paulo ensina a Timóteo que existem certos perigos que devem ser combatidos dentro da igreja cristã. Que perigos são esses? E o que o texto diz para nós?
Então, olha, no verso de número 1, Paulo descreve que o Espírito Santo é o Espírito, ele afirma, ele atesta que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O que é que ele está começando a querer dizer aqui? Primeiro de tudo, tá bom? Essa questão de últimos tempos, ele fala imediatamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ele está usando uma linguagem de futuro, para frente. Mas ao mesmo tempo, tá bom? Quando ele fala isso, ele automaticamente já coloca as demais coisas no tempo em que ele está vivendo. Então, esses últimos tempos, Paulo está dizendo que começou quando Cristo entrou na terra, quando ele encarnou, que fez a sua obra e ressuscitou. Este é o último tempo, tá? Este é o último tempo, a última era, a era da igreja. Isso que Paulo está dizendo. É nesse momento que vai acontecer isso, porque a igreja foi fundada, está todo mundo agora seguindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e aí então, amém, e aí então nós percebemos o aparecimento de certos homens que querem atrair para si alguma atenção. Surge, aparece na igreja. E esses homens, primeiro de tudo, tá bom? Eles vão abandonar a fé cristã genuína. Aquele feijão e arroz que a gente conhece, aquela coisa de ouvir a palavra e obedecer a palavra, e vão começar a fazer outras coisas aparecerem diferentes. E vão começar a dizer aos irmãos para praticarem certos atos ou certas coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, nem são abalizados por estas palavras, que foram escritas e deixadas para nós. Aí então ele diz que isso acontece, tá bom? Pelo seguinte motivo: primeiro de tudo, ele diz porque eles vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, quando surge algum homem que quer uma atenção maior para si e quer ensinar os irmãos ou conduzir a igreja, ou conduzir o povo de Deus a praticar ou deixar de praticar aquilo que a Bíblia descreve para praticar, com ações de graça diante de Deus, por trás desse homem existe a figura do diabo. De antemão, a gente já pode pensar o seguinte: que se em algum lugar, em uma determinada igreja, tá, existe uma doutrina que não está na Escritura, então eu posso pensar que aquilo que está sendo praticado neste lugar não provém do Espírito Santo de Deus, mas provém de demônios, que estão usando certos homens que apostataram ou abandonaram a genuína fé, e estão dando ouvidos a esses espíritos enganadores, e realizando estas coisas no meio do povo de Deus, e enganando a muitos, iludindo a muitas pessoas com falsas doutrinas. Isso não é de hoje. O próprio apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que ele perceba que existem pessoas dentro da igreja de Éfeso procurando fazer isso. Naquele tempo, o problema era o seguinte, tá? Nós temos duas necessidades básicas, naturais, que Deus criou, que é a questão de comer e do sexo. Deus criou homem e mulher e deu a ordem a eles para que eles crescessem e se multiplicassem. Deus instituiu o casamento, como também disse no ato da criação que aquilo que ele fez é para que Adão se deleitasse e comesse, porque foi Deus que criou. E toda a criação é boa, segundo o ensino de Gênesis capítulo 1.
A gente vai discutir depois um pouquinho o que a queda pode ter distorcido em relação a isso. Mas foi Deus que criou o casamento. Agora, esses homens, se achando mestres, entendidos na palavra, tá bom? Vêm proibir o casamento, dizendo que para ser mais espiritual, para ter maior comunhão com Deus, não case, não contraia matrimônio, tenha abstinência, vá ser um celibatário. Eu sei que Deus, tá, chamou alguns para isso, mas isso não é a regra geral. Estes homens estavam proibindo o casamento, estavam ensinando aos irmãos a não se casarem. Só que a palavra de Deus diz que Deus formou a gente para isso, para nos unirmos em matrimônio, casarmos e vivermos para a glória de Deus, multiplicarmos e enchermos a terra. Esta foi a ordem de Deus. Então estes falsos mestres estavam distorcendo algo que Deus criou e proibindo aquilo que Deus abalizou como sendo verdadeiro nas Sagradas Escrituras. E é isso que acontece. A outra questão é que eles estavam começando a proibir os irmãos de se alimentarem, de não comer carne. Só que o próprio Deus deu a ordem dizendo que tanto as plantas quanto os animais seriam para nosso mantimento. Ele proibiu ao seu povo alguns tipos de animais, mas ele deu a ordem para que tanto alguns animais como também as plantas, as frutas, fossem para o nosso alimento. E agora esses mestres, achando-se de Deus, estavam proibindo o pessoal de comer carne, de ser somente vegetariano. É uma prática ascética, é o rigor ascético que Paulo também combate em Éfeso e também em Colossenses. Era a ideia de se isolar de tudo, de ser parecido com um monge, não tocar em nada, nem pensar em nada. Só que ninguém vive assim, porque esse não é o plano de Deus. E quem tentou viver assim, levou sobre si grande sofrimento e aflição. Porque só consegue viver assim como um celibatário aquele que Deus concede graça para isso. Fora isso, não consegue. Mas aí esses homens estavam ensinando isso à igreja. E Paulo queria que Timóteo exortasse o povo e não deixasse que o povo fosse enganado por isso. É óbvio também que Deus não está dizendo que a gente deve fazer sexo de todo jeito. Não. O sexo foi feito para o casamento. E é esse tipo de doutrina que deve ser ensinado nas igrejas cristãs. Todo aquele que pratica o sexo fora do casamento está em pecado e em fornicação. O sexo é para o casamento. E esse casamento também não é qualquer casamento. É o casamento de um homem ou uma mulher, segundo a vontade do Senhor. Tá? Precisamos esclarecer bem isso também. Tem que ser assim. Toda sorte é abominação, é algo que Deus não aprova, é pecado. É pecado. Então é isso que estava acontecendo. E eles estavam fazendo isso por quê? Porque primeiro, por trás deles havia a questão dos demônios, influenciando a mente deles. Segundo, porque a mente deles, tá bom? Eles são tão hipócritas que a mente deles, a consciência deles estava cauterizada. E esse termo, cauterizada, tá bom? Que nós podemos entender como os enfermeiros entendem aqui, que quando você sofre algum tipo de ferimento, você pode cauterizar, fazer uma queimação. E quando você queima, aí aquilo fica queimado e não sai mais sangue ou coisa parecida. Fica cicatrizado, entre aspas. Fica com a pele queimada, insensível. O sentido é que a mente deles, tá bom? Ficou de tal maneira embodada pela disposição que eles têm de não dar ouvidos a verdades, que eles não conseguem mais absorver a verdade. E vão continuar na prática desse eu constantemente. E por mais que você tente dizer às pessoas, ou falar para essas pessoas, que não é assim, que a verdade de Deus é diferente, elas não dão ouvidos, porque elas estão influenciadas pelo maligno, e elas intencionam, por isso que Paulo usa a questão da hipocrisia e da mentira. Elas intencionam ser assim. Vamos para um exemplo prático para a gente entender?
Bora lá. Olha só. Na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, 12 a 14, vai falando sobre os dons espirituais. Dons espirituais. O texto diz que quem concede o dom é o Espírito Santo. Quem concede o dom é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12 diz que os dons são diversos, mas o Espírito é um, e ele dá a cada um conforme lhe apraz. Isso quer dizer que eu não posso ensinar nenhum dom a ninguém. Eu não posso. Porque eu não sou o autor do dom, e nem tenho capacidade nem poder para isso. Apenas Deus pode fazer isso. Então eu não posso, tá bom, ensinar os dons. É o Espírito que concede. Eu não posso ensinar ninguém a profetizar. É o Espírito que concede o dom da profecia. Eu não posso ensinar a ninguém a falar em outras línguas, porque é o Espírito que concede o dom da variedade de línguas. É Ele que concede isso. Então eu não posso chamar as pessoas e ensinar isso. Fale assim ou diga desse jeito. Um vídeo de um pastor americano falando sobre essa questão do dom do Espírito. Ele crê que o Espírito Santo é que concede esses dons graciosos. E ele fica maravilhado com isso. E o desejo dele é tão grande de falar em línguas, que ele pede a Deus e ora a Deus para isso. Aí certo dia ele ouvindo essas coisas que aparecem por aí, ele foi para dentro do carro e tentou falar em línguas por si só. Mas ele ficou tão triste, porque ele percebeu que aquilo não provinha de Deus, provinha do coração dele. Ele percebeu que entristeceu o próprio Senhor em relação a isso. Pedir perdão a Deus. Disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Se tu quiseres conceder, que assim seja. Se não, faça-se a sua vontade cumprir-se na minha vida. Não é pelo nosso querer, embora sejamos exortados a buscar os melhores dons, mas é pelo Espírito Santo que concede a cada um aquilo que é devido, conforme a sua graça e sua vontade, para que haja edificação no corpo de Cristo e nós possamos prosseguir firme. Irmãos, falando sério, todos que têm dom de línguas aqui, e que eu também estou incluído no meio, todos nós sabemos que quando nós falamos em outras línguas, nós não estamos entendendo o que estamos dizendo. Ninguém entende o que diz. A própria palavra diz que fica infrutífero. Não dá para saber. E por isso Paulo ordena que haja ordem e decência na igreja, para que todos os irmãos possam compreender a palavra. Pois como é que eu vou dizer o amém se a pessoa só fala em outras línguas e eu não estou entendendo nada? Se não houver interpretação, então fique calado. É isso, a ordem é essa. Fique calado na igreja. Esse é o padrão de Deus. E como alguém quer distorcer isso? A Bíblia ensina assim. A Bíblia diz que deve ser desse jeito. Então, como homens vêm distorcer a palavra de Deus e aplicar as coisas segundo a sua maneira, e eles fazem isso intencionalmente, porque eles sabem, e quem tem sabe como isso acontece. Não é de qualquer jeito ou de qualquer hora. É no momento em que o Espírito Santo brada em nosso coração, quando a verdade é trazida à tona, é quando Deus realmente envia a sua graça e abre os nossos olhos e nós nos regozijamos que a coisa flui. Não é simplesmente porque eu quero, vamos falar agora só porque eu tenho dom. Não, o dom é do Espírito, Ele concede a nós para que haja um avivamento, uma edificação no corpo de Cristo. E quando a gente fala com alguém mais seriamente, que não tem o dom, mas que diz que tem, você percebe que ele mesmo fica constrangido, porque não tem certeza que o dom dele é verdadeiro. Mas quem tem dom do Espírito, o Espírito testifica com você que é. E assim é. Mas quando esses outros falam assim, ou imitam a língua do Espírito ou dos anjos, se assim podemos entender também, então eles fazem isso de forma hipócrita e com mentiras. E eles sabem que é assim.
no fundo, ele sabe que aquilo provém dele e não do Espírito Santo que deveria habitar nele. Essa é a realidade que nós encontramos. E outra coisa graciosa que nós entendemos é que pela Escritura, todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, primeiro, não é nem um dom, o Espírito Santo de Deus, ele tem que ser transformado em alguém melhor. Isso é fato. Porque se o Espírito foi deixado em nós para nos guiar em toda a verdade, então essa pessoa, ela tem que melhorar. Ela pode ser um grosso, pode ser mentiroso, enganador, avarento, ou tudo que seja. Mas a partir do momento que ela nasceu de novo, o próprio Espírito vai dobrar ela para que ela venha a ser uma pessoa de Deus. Porque é assim que a Escritura descreve. E ele conduz a pessoa. O próprio Paulo escreve isso em Romanos, dizendo que a inclinação do Espírito é para as coisas do Espírito, mas a inclinação da carne para as carnes. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Então eles vão melhorar. Pode ser que ele leve um barco, outro barco, você vai corrigir, vai dar uma peia, vai castigar, entendeu? Mas vai melhorar. Deus vai apertar até você saber que tem que obedecer a voz do Senhor. Mas você vai melhorar. Você não vai ficar do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, nós encontramos esses tipos de homens também nos dias de hoje, enganando a muitos, levando muitos cativos com o seu jeito de ser, com o seu carisma e com aquelas coisas que não são, têm aparência de verdade, mas não são a verdade. E muita gente está correndo atrás dessas pessoas. Eu me lembro que a gente sofreu um embate muito grande quando chegou um certo instituto aqui na igreja, onde as pessoas começaram para lá e todo mundo assim saiu lesado. Muita gente da igreja batista foi para outro lugar, congregacionais, presbiterianos, saindo assim, um enxurrado de gente, para descobrir um novo movimento, algo novo. E todo mundo foi atrás. A maioria tinha igrejas, meu Deus, o que está acontecendo? Aí muitas, para não perderem também, começaram a adotar o mesmo sistema e o mesmo esquema do que estavam vendo, para não perderem a sua membresia também. Outros já saíram de lá, já saíram fundando também outras denominações e outras igrejas, conforme a verdade deles. Mas o que nós estamos percebendo é que se cumpre a palavra do Senhor, em que nos últimos dias isso acontecerá. Muitos se afastarão da genuína fé e vão obedecer a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, começa a proibir certas coisas e a fazer coisas que a Bíblia não ordena que seja feito. O que é que Paulo disse então para Timóteo fazer em relação a isso? Ele tem que pregar a verdade. Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre essa questão de eles terem proibido o casamento e de fazerem com que eles sejam vegetarianos ou se abstenham de alguns alimentos. Paulo diz, tá bom, que isso não pode ser feito porque Deus foi quem criou isso. Então essa questão de pela palavra de Deus e pela oração ser santificada é o seguinte: primeiro de tudo, a Bíblia ordenou que fosse assim. Ninguém tem autoridade para desfazer dela. Se Deus instituiu o casamento é instituição divina e ninguém pode proibir o casamento. Foi Deus que criou, está escrito e é bom. Então você abrace isso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, nós devemos agradecer a Deus porque Deus fez assim. Porque o modo de Deus é melhor do que o nosso modo. A maneira com que Deus estabeleceu e instituiu as coisas é a melhor maneira. Então nós devemos agradecer a Deus por ter recebido essa dádiva, por Deus ter concedido a nós podermos casarmos e também poder nos alimentar, tanto de plantas quanto de animais, conforme a sua ordem. E aí a gente pode, louvado seja o nome do Senhor, santificar estas coisas. Aí vem a questão da briga na casa de bom tempo aí nas igrejas cristãs também, que alguns é proibido, porque o texto proíbe realmente para os judeus, para a velha aliança, estava lá determinado que era proibido isso.
comer animais que ruminam e têm unha fendida, e o porco estava no meio. Tá? Não é só o porco não, tem outros animais também que foram proibidos. Mas depois Jesus veio e disse que não é o que entra que contamina, mas é o que sai que contamina o homem. E aí ele começou a ajustar bem as coisas. E hoje a gente pode comer carne de porco dando glória a Deus. E é bom, aleluia. Olha, irmãos, uma bistequinha de porco, oh Jesus, louvado seja o teu nome, é bom. Entende como é que é? Então alguns precisam encarar isso, e nós precisamos verificar isso aí também, louvado seja Deus. Agora uma outra ressalva que eu quero fazer no verso 4, onde é dito assim: pois tudo o que Deus criou é bom, e deve ser realmente recebido com ação de graça. Tudo o que Deus criou, não é tudo o que eu quero ou o que eu penso, é só o que Ele criou. Porque tem certas coisas que vieram com a queda, com a entrada do pecado no mundo, e isso não proveio de Deus, proveio do pecado, proveio do maligno. Então a gente não pode receber tudo, a gente só pode receber tudo aquilo que Deus criou e que realmente Ele instrui como sendo bom para nós, tá? Porque tem gente aí que quer englobar isso tudo, todas as coisas segundo a sua vontade. Então eu posso fazer o que eu quiser, louvado seja Deus, porque Deus permitiu essas coisas todas e etc e tal. Não, irmão. O texto diz, é tudo que Deus criou. Mas aquilo que proveio e originou-se através da queda é outra história. E aí a gente não pode estender a mão. A gente precisa observar essas coisas, tá bom? Para a gente não distorcer a palavra do Senhor e estar vivenciando outras coisas que não devem. Aí então, depois que Paulo faz a descrição dos perigos e diz como ele surge por causa do afastamento da fé e por causa deles obedecerem, por trás deles estarem os demônios influenciando eles, ou o diabo, vou colocar algo assim. Satanás está nesse negócio aí, e ele é aquele que é mentiroso e enganador. Então ele não vai fazer questão nenhuma de criar igrejas imitadoras da igreja genuína para enredar as pessoas num falso evangelho. Porque ele já levantou muitos que são contra e aversos a nós. Mas os dias ele está imitando a igreja de Cristo. E aí até Jesus está sendo pregado lá. Mas na verdade, quem está lá de fato é o maligno. Essa é a realidade. Tá? Essa é a realidade. E lembre-se, tá bom, que o maligno ele é muito astuto, ele se transfigura em anjo de luz e que ele gosta realmente de enganar. Bem, o que é que Paulo diz em relação a Timóteo, o que é que ele deve fazer na igreja? Ele diz que ele tem que expor isso, ele tem que expor estas coisas aos irmãos para que ele seja bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e a de que há de ser. Olha só, irmãos. Timóteo agora tem o dever de exercitar aquilo que foi concedido a ele. Ele foi chamado para ser pastor, ele recebeu o dom para fazer isso. E foi imposto sobre ele as mãos do presbitério, como lá na frente do texto diz. Ele então agora tem que expor essas coisas. Tem que anunciar a verdade. Tem que dizer as coisas. E às vezes isso não é tão fácil para nós, principalmente para quem é jovem. Porque jovem não tem muito crédito. Pode ser um jovem que estudou, é uma bênção. Mas para muitos adultos, jovem não tem experiência, é maduro. E Timóteo estava numa situação como essa, de não ser acreditado pelo povo que ele tinha que pregar e ensinar. Você imagina dentro da igreja todinha, tá bom? Um monte de gente lá, nessas igrejas, presbítero e outros lá servindo ao Senhor, os anciões da igreja. Aí Paulo, em vez de comissionar algum para tomar conta do negócio, coloca um jovem pastor chamado Timóteo. E aí ele tem que encarar essa realidade dentro da igreja, a rejeição por parte de alguns, mas tem que lutar para permanecer firme na verdade, para anunciar a palavra de Deus. Isso não é uma coisa tão fácil de fazer,
porque dói no nosso coração ser rejeitado, não ser ouvido. Você já imaginou um pastor ser rejeitado pelo seu próprio rebanho? Coisa triste e horrenda. Mas aí ele é exortado a expor estas coisas, tá bom? Para que ele seja um bom ministro de Cristo. E que ele, alimentado com as palavras da verdade e da boa doutrina que ele tem seguido, ou seja, a doutrina dos apóstolos, ele tem que permanecer firme nisso, e tem que anunciar isso, e tem que combater essas heresias e as outras coisas que estão surgindo na igreja. Aí ele diz: rejeita as fábulas profanas e de velhos cadúculos. Essa questão de fábula, tá bom? São contos místicos que às vezes é contado e o povo abraça esse negócio. E ficam como que colocando isso como fosse a verdade maior. E as pessoas têm que ser assim, abraçando isso assim. Como maldições hereditárias e outras coisas mais que aparecem, que nós sabemos, tá bom, irmãos? Que Cristo anulou todas estas coisas. Ele expôs todo o principado e potestade quando triunfou sobre ele na cruz. O único que liberta é Jesus. O único que transforma é Jesus. O único que salva é Jesus. O único que santifica é a obra de Jesus. Nenhum esforço mero humano faz coisa alguma. Deus encerrou tudo nele. E sem ele, nada a gente pode fazer. Então ninguém pode inventar alguma coisa e, baseado nessa sua invenção, produzir algo que agrade a Deus. Não. A única coisa que agrada a Deus é termos fé em Jesus Cristo, seu Filho, e fazer com que nós acreditemos de tal maneira que esta obra é eficaz, que realmente a graça de Deus nos transforma, nos salva, nos liberta, opera em nossa vida e faça com que realmente sejamos filhos do Deus Altíssimo. E a gente não pode pegar-se a historinha de carochinha ou coisa parecida. Coisas que os judeus inventavam junto com os místicos gregos também. Aí ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e daqui a de vir. Olha, irmãos, essa ordem de Paulo é isso, para que Timóteo ficasse firme, forte, fortalecido no Senhor, também é para nós. E aqui tem duas coisas que a gente precisa analisar. Uma é essa questão de exercitar-se na piedade, e a outra questão do exercício físico. O exercício físico é importante, mas não é mais do que a piedade. E tem muita gente trocando o exercitar-se na piedade pelo exercício físico. É muito melhor estar bailando ou fazendo outras coisas do que estar refletindo na palavra do Senhor, participando de algo que leve você a crescer espiritualmente. E muitos, na época que nós estamos vivendo hoje, estão fazendo isso. Mas a palavra do Senhor diz que a piedade é mais excelente do que o exercício. Ele serve, mas ele é pouco proveitoso. Um segundo aspecto escrito aqui é que Paulo está dizendo assim: olha, se alguém disser a vocês que vocês têm que jejuar em 7 dias seguidos, isso também é exercício físico. Isso não é proveitoso como refletir na graça e no temor do Senhor para você se transformar em seu coração. O jejum tem um lugar na nossa vida, e Cristo ensinou isso também, mas não é Ele que transforma, é a meditação na palavra, o quebrantamento quando nós estamos diante da verdade de Deus que nos transforma, é estarmos a sós com Deus, no jardim secreto da oração, que quando Deus ministra poderosamente a sua verdade ao nosso coração, somos transformados. É aquela intenção de chegar diante de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus. Me instrua, me ensine o que eu tenho que fazer. E aí medite nas Sagradas Escrituras e peça a Deus para aplicar a verdade ali descrita a você.
Olhe, examine-se a você mesmo e veja se você está na fé. Verifique se você tem buscado o deleite do Senhor e da sua palavra, ou nas coisas concernentes ao mundo, ou nos exercícios físicos, porque eles são pouco proveitosos. Mas a piedade não, porque a piedade, ela traz algo grandioso. Ela diz que é proveitosa para tudo. Tudo, todos os aspectos da vida. Quando você encontra-se com Deus e Deus ministra a sua palavra no seu coração, toda a sua vida é transformada. E aí você aprende a se relacionar consigo, com Deus, com o próximo, com a esposa, com os filhos, sabe administrar a casa, sabe como viver para a glória de Deus, porque você exercitou-se na piedade. E a piedade tem a ver com aquele senso dentro de nós, de temor e tremor, de saber que você foi um escolhido de Deus, que Deus lhe salvou e Ele tem um propósito na sua vida, e você vai percorrer esse propósito. Senhor, o que Tu queres comigo nessa terra, já que Tu me alcançaste? Porque eu não fui alcançado apenas para a glória, eu fui alcançado para a vida presente e para a vida futura. E eu quero fazer aquilo que está designado pelo Teu Espírito para mim fazer. E eu preciso conhecer essa vontade. E para isso, eu tenho que me exercitar na piedade. E exercitar-se na piedade é ter o hábito disso. Não acontece uma vez perdida. Nós temos que estar constantemente aos pés do Senhor, pedindo a Ele: enche-me do Teu Espírito. Dá-me a sabedoria do alto. Fale ao meu coração. Senhor, hoje eu estou só um cargo, mas eu sei que Tu és o meu Deus vivo. Renova-me, Senhor. Fale comigo. E isso precisa ser considerado por todos nós. Nós precisamos labutar nesta piedade. Nós precisamos ir pessoalmente a ela, porque muitas vezes nós queremos beber dos outros, mas não faz o mesmo efeito. Porque quem tem a experiência com Deus nunca mais quer deixar de ter essa experiência, porque Ele é o pão vivo que alimenta a nossa alma, a alma que sacia a nossa sede. Louvado seja Deus. A luz do que faz com que a gente não ande nas trevas é Ele, irmãos. Não é o outro, não é o pastor, não é o outro irmão que é uma bênção, porque você pode até se alegrar neste momento, você pode até receber da parte de Deus ele instruindo, mas se você não for buscar o verdadeiro alimento que é Ele, amanhã você vai ter fome de novo, e você vai estar triste de novo, e você vai estar abatido de novo, você vai estar sem paz de novo. Mas exercite pessoalmente na piedade. Desejo ser crente de todo o coração. Vá diante de Deus e fale assim com Ele: eu quero, Senhor, eu quero ser crente, eu quero ser crente de verdade, eu quero ser um cristão imitador de Cristo, eu quero ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga isso para Ele e busque viver isso. Aí você vai perceber o Espírito Santo abrindo o seu entendimento e fazendo isso. Agora não adianta também você fazer isso um dia e 10 não. Ele já sabe que você vai fracassar nisso. E os encantos do mundo são muitos. Bem, mas é isso que ele diz. E ele diz que o exercício físico é pouco proveitoso. Até porque nós estamos envelhecendo e logo logo vamos deixar essa terra. Então, a gente faz o que tem que ser feito, mas, todavia, não se foca totalmente nisso. Se foca na piedade. Isso é o que nós cristãos devemos viver, tá bom? Aí, no verso 9, ele diz: fiel a esta palavra e digna inteira de aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança em Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, ou dos crentes. Então, ele diz, tá bom, que isto é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de se aplicar a isso, de viver isso.
E eles se esforçam. Quando ele diz nos esforçamos, tanto está falando de Paulo como os demais apóstolos, que foram chamados de Deus para isso, quanto também todos os crentes foram chamados para isso, para labutar, se esforçar, para que a gente possa colocar nossa esperança no Deus vivo. Quando ele diz colocar a esperança no Deus vivo, é que facilmente nós fazemos isso, tá, irmão? Facilmente nós colocamos a esperança nos outros, ou no nosso braço. Todo mundo aqui passa por isso. Eu também passo por isso. É uma luta em relação a isso. O que, pastor? A gente pôr a nossa esperança em nós mesmos ou no outro? Vamos pensar. Eu estou passando por uma dificuldade. Vamos supor que eu preciso conseguir aí R$500 e eu não tenho nada. E aí, em vez de eu me apegar com Deus, para Deus fazer um milagre, na minha cabeça, eu fico pensando quem eu poderia ir atrás para conseguir esse dinheiro. Vou falar com quem? Eita. Então, eu mesmo, tá? Estou pondo a minha esperança em alguém e não em Deus. Eu estou tentando fazer. Quando não é alguém, é algum negócio que eu posso fazer para conseguir isso. Já sei. Vou vender o meu notebook. Vale 600 contos. Mas se alguém der 500 eu vendo. Está resolvido o problema. Então nós, comumente, não pomos a nossa esperança em Deus, mas no nosso braço, em resolver todas as coisas. E até nos demais problemas também. Nós pensamos muito em como devemos resolver, mas nós não buscamos a Deus e nem recebemos a orientação de Deus para resolver tais coisas. Eu não estou dizendo que você tem que ficar de braço cruzado, não. Eu estou dizendo que a gente tem que aprender, como os apóstolos, a pôr a nossa esperança no Deus vivo. Tá bom? No Deus vivo. Algo semelhante acontece quando a gente está doente também. Quando a gente está doente, apareceu um negócio em nós, vamos para o médico. Né? Não tem dinheiro não, arruma, mas tem que ir para o médico. Nós temos que ir para o médico. Eu não estou dizendo que é errado procurar o médico. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, deveria ir para Deus. Ele não nos proíbe de usar a medicina, porque a ciência é dele também. Nem nos proíbe de usar os recursos que a medicina tem para sermos tratados. Não. Ele não proíbe isso. E ele pode até inclinar nós a fazermos isso, a sermos curados pela medicina. Louvado seja Deus. Mas, em primeiro lugar, deve estar Deus. Ele é o nosso Deus vivo. Aleluia. E o nosso Deus vivo, Ele cuida, Ele prometeu cuidar de nós, seus filhos. E o que Ele deseja de cada um que é chamado filho dEle é ter essa esperança nele. E buscar viver assim. Nos esforçamos e nos labutamos, porque a gente põe a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens. Aí essa expressão todos os homens não tem a ver com universalismo não, tá bom? Paulo não cria nisso não. Mas ele diz que ele tem capacidade para fazer isso, de dar livramento a todos os homens. E também porque ele mantém todo mundo, ele faz com que todo mundo fique vivo na terra, tanto bom quanto ruim, porque ele é o sustentáculo de toda a vida. É ele. Mas em especial dos que são crentes, está falando conosco, está falando com você. Ele é o teu Salvador, é o teu guardião, é o teu protetor. Todas as vezes Ele te guarda, todos os dias Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te alimenta, Ele te fortalece, Ele te dá força, dá sabedoria, dá inteligência. É Ele que faz isso, louvado seja Deus pelos fiéis, de maneira graciosa e especial. Ainda hoje pela manhã eu estava pensando nisso quando acordei e fui orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque Tu me deste paz. Dormi como uma criança desmamada. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Como uma criança desmamada, em paz, porque o Senhor cuida de mim.
como cuida dos seus filhos na face da terra. Bendito seja Deus por isso, não é? Aí ele diz: ordenem-se estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fraqueza, aliás, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. O que ele quer dizer agora é o seguinte: você agora vai combater um outro perigo, ou o que está acontecendo, é do povo rejeitar você pela mocidade que você é, pelo jovem que você é. Então faça o seguinte, para que você ganhe o respeito deles, faça isso, torne-se modelo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se alguém andar assim, se um jovem daqui andar assim, ele vai ganhar o respeito dos outros. Ele vai ser apreciado pelos demais e vai ser respeitado também, porque vão perceber nele algo de Deus. E aí todos em si, tá bom? Vão respeitar a autoridade dada pelo apóstolo Timóteo e também dada por Deus como o dom que ele recebeu para ser pastor. Então, não é pela idade, não. É pela prática da vida cristã. É por estas coisas que a autoridade de Deus vem e dá respaldo aos demais para obedecer. E é isso que a gente deve estar atento. E também eu uso dessa palavra para todos os jovens que estão presentes neste lugar, que têm aprendido a palavra. Não usem da palavra para dar ocasião à carne, nem à libertinagem, mas usem da palavra para se aperfeiçoarem nisso, para ser fiéis, apegados mesmo, modelo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Porque às vezes a gente descobre, tá bom, certas verdades na palavra de Deus, aí parece que vai ser um revolucionário. Aí quer ir contra toda a instituição da igreja, etc e tal. Aí não quer concordar com o padrão, aí vem de todo jeito, etc e tal. Não é assim não, isso é de quem é imaturo. Quem realmente aprende da parte de Deus, vai saber como se portar em todas as ocasiões, e vai dar bom testemunho da palavra no seu coração. Então não fica atraindo para si certas coisas, ou colocando sobre si certas coisas, porque tem a liberdade disso, mas se torna um modelo, exemplo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu não vou falar detalhadamente de cada um desses, tá bom? Aí a seguir ele diz: até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Aí agora Paulo está dando uma nova direção a Timóteo. Escute, Timóteo, você recebeu autoridade? Sim. Você foi delegado para tomar conta? Sim. Mas você não vai fazer do jeito que você quer, não. Você tem que fazer o seguinte: você tem que ler a palavra. E essa leitura aqui é a leitura pública das Escrituras. É pegar a Bíblia e ler a Bíblia toda, ou a parte que eles têm que ler para os irmãos, como se fazia nas sinagogas, como Esdras fez quando da restauração de Jerusalém, em que ele fez um púlpito, colocou lá a lei do Senhor e começou a ler para os irmãos. Ele lê as Sagradas Escrituras de modo público, e todo mundo, criança, mulher e adulto, estavam ouvindo a palavra do Senhor e estavam recebendo a palavra do Senhor, e no final todo mundo foi pego no arrependimento e começaram a chorar, porque sabiam que tinham cometido pecado diante de Deus por causa da leitura das Escrituras. Naquele mesmo momento estavam os sacerdotes no meio do povo, ensinando a palavra de Deus àquele povo, para que eles compreendessem a palavra. E aqui Paulo usa a mesma figura. Você vai ler publicamente, você vai ensinar essa palavra, e você vai exortar o povo a obedecer esta palavra, a arrepender-se dos seus pecados e a viver para Deus. E essa é a função de um pastor. E às vezes, irmãos, isso é tão duro, porque na maioria das vezes eu sinto que a minha palavra é de exortação. E às vezes eu não queria tanto ouvir uma palavra de vitória. Dá uma glória a Deus, aleluia. Deus falou comigo.
Mas uma coisa é certa: a Escritura diz que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, seremos bem-aventurados. Se nós não nos determos no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, não permanecer no caminho do ímpio, comungando com as mesmas coisas que ele faz, mas ter o seu prazer na lei do Senhor dia e noite, ele diz que a gente é bem-aventurado. O Senhor Jesus diz que quando ele estiver em nós e nós estivéssemos nele, pediremos o que quiser e será feito. Ele diz isso. O próprio Jesus, ensinando sobre essa questão de filiação com Deus, ele institui, diz que se a gente pedir, Deus dá. Então, se a gente pedir conforme a vontade de Deus, podemos ter a certeza que vamos receber. Isso deve fortalecer o meu coração e o seu. Agora você tem que entender que você precisa andar do modo digno de Deus, para que a graça não fique suspensa por causa da multidão dos nossos pecados diante dele. Por isso é muito melhor nós estarmos recebendo a exortação todo o tempo, para a gente ajeitar a vida, porque quando ela for ajeitada, pode crer, Deus é com você, embaixo, em cima, do lado, do outro lado, dormindo, acordado, em pé, andando, comendo, Deus é com você, louvado seja Deus. Entende como é que é? Porque bom, irmãos, é estar com a consciência pura diante de Deus e saber que Deus é por nós. Olha, irmãos, não há nada mais gratificante do que saber que Deus é por nós. Pode levantar o mundo inteiro, mas você sabe que Deus é por você. Então você não abre nem para um trem, nem para nada. Bendito seja Deus. Mas essa era a função de Timóteo. Ele tinha que ler publicamente as Escrituras, tinha que exortar e ensinar. E ele não fosse negligente para com o dom que ele recebeu. O dom que existe para ele foi concedido mediante a profecia e foi confirmado com a imposição das mãos do presbítero ou dos presbíteros. Oraram por ele, consagraram ele pastor, e ele agora tinha que assumir o seu pastorado. Ele não tinha que voltar atrás, nem tinha que se acovardar. E às vezes não dá vontade de não ser pastor, por causa da luta que é grande. Você não sabe o que é. Mas se alguém desejar trocar de lugar, a gente vai orar a Deus, para você experimentar o que é. Entendeu? As lutas que nós enfrentamos contra o inimigo, contra o pecado e contra as outras coisas que advêm dentro da igreja. E você fica meio perplexo em saber. Coisas que assim, só a graça de Deus para nos conceder força para perseverar e continuar. Bendito seja Deus, porque Ele dá graça aos homens para estarem pastoreando nos tempos de hoje e nos tempos de outrora também. Bendito seja o Senhor. Mas aí Paulo agora exorta Timóteo a pensar nestas coisas. Pensa nestas coisas em que você tem que pensar nessa questão de ler a palavra, de exortar o povo, de ensinar o povo. Você tem que ser diligente nisso aí, para que todo mundo veja o seu progresso, para que seja notado que você é um homem espiritual. Certa feita, eu estava em um lugar onde havia lá uma pessoa, um ministro do Senhor, e essa pessoa, ela, segundo os irmãos da igreja, só pregava em Êxodo 14, a abertura do Pablo. Todo domingo a mensagem baseava nesse negócio, que Deus abriu o Pablo, Deus abriu o Pablo, Deus abriu o Pablo. Parece que na Escritura só tinha isso. Toda a Escritura só tinha, resumia sem Deus abriu o Pablo. É grandioso o que Deus fez, e tem realmente um sentido gracioso naquilo também. Mas não é só isso que a Escritura tem para nos ensinar. Há muita doutrina que a gente precisa conhecer. Há muita coisa que muitos irmãos aqui são sem conhecimento. E por isso se torna uma igreja superficial e fraca, fragilizada. Porque não tem conhecimento das verdades de Deus, em respeito ao próprio ser de Deus,
dos atributos de Deus, quando falamos sobre a imensidão de Deus, a gente ter a ideia do que seja isso, para que nós nos regozijemos em saber que o nosso Deus, Ele é grande, imenso, e que diz respeito a muitas outras coisas que nós não conhecemos. Quando falamos da confecção, compilação da Bíblia Sagrada, quando falamos da questão da queda, do pecado original, da culpa, dos graus de culpa, da obra de Cristo, da salvação em si, da morte na cruz, o que é redenção, resgate, expiação, perdão dos pecados e outras coisas mais que nós precisamos aprender o real sentido profundo disso. A comunhão com Deus, a paz com Deus, a reconciliação, o novo céu, o inferno e as outras doutrinas que estão presentes na Sagrada Escritura. Todo crente tem que saber essas coisas. Todo cristão tem que se esforçar para conhecer a doutrina, para saber como viver o verdadeiro cristianismo. Mas o que nós encontramos é uma igreja que não quer aprender. É uma igreja que só quer a bênção de Deus, a proteção de Deus, o livramento das calamidades, das doenças, da falta de alguma coisa. Mas não querem conhecer a palavra, nem a Deus, nem a obra de Deus. Não querem conhecer os mistérios que foram revelados através desta revelação especial e que firma a gente. Irmãos, Jesus Cristo, quando veio à terra, tudo que ele fazia, todas as coisas, tinha um quê no Velho Testamento? Tinha uma palavra apontando para o que ele estava fazendo. E ele mesmo testemunhava isso. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que vocês creiam naquele que ele enviou. E ele aponta para o Velho Testamento, porque lá Deus está prometendo que vai enviar ele. Em Gênesis 3,15, logo após a queda, ele diz que ele vai enviar o Filho que vai esmagar a cabeça de Satanás. E está se cumpriu isso na vida de Cristo na terra. E nós precisamos ligar as coisas para que a nossa fé ela seja baseada na verdade, em um fundamento sólido, não uma coisa superficial, abstrata, como alguém chegar e dizer: eu penso que seja assim. Quem é você, meu irmão? Você não é nada, ninguém é autoridade nenhuma. A autoridade é Deus, a sua palavra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós precisamos nos alimentar deles. Nós precisamos estar andando conforme Ele nos ensina. E medir todas as coisas por ela, por esta palavra, para que sejamos firmes. E nós precisamos seguir esse conselho. Nós precisamos meditar nestas coisas, nos tornar diligentes, para que o nosso progresso, para o crescimento seja notório. E não ficarmos na mesmice. Achamos que é só isso e pronto. Agora eu lamento por isso. Sabe por que eu lamento por isso? Porque em muitos lugares não valorizam o ensino. Tem muito oba-oba. E muita gente vai atrás. Inclusive pessoas daqui vão atrás. E aqui tem alimento sólido, genuíno, que é para você se alimentar e crescer e ser um crente de verdade. Mas não querem. E não vêm. E eu protesto diante de Deus sobre a vida de vocês hoje. Porque aqui tem ensino. Agora, não é uma coisa que a gente ensina em um dia só. Tem que ser uma coisa progressiva. Não dá para aprender tudo em um mês ou 2 meses. Na verdade, vai ter que ser a sua vida inteira. Ainda não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É grandioso demais. Estudar sobre a soberania, os decretos de Deus, estudar sobre o seu poder, sua graça, seu amor, sua bondade, sua misericórdia. Louvado seja Deus. Tem que estudar sobre estas coisas que diz respeito ao Deus que nós professamos crer, que Ele deseja tanto que venhamos aprender. Mas nós mesmos colocamos embate nisso. Só que eu não concordo, que eu pensei diferente. Irmão, vamos examinar a Escritura, vamos aprender e vamos pedir ao professor Espírito Santo, porque Ele é quem vai conduzir-nos a toda a verdade.
mas é preciso estudar as Escrituras. Então, meu irmão, incentive seu filho a vir aprender. Faça com que ele venha aprender. Você, homem, toda sexta-feira à noite nós estamos aqui aprendendo algo. Venha aprender. E não desista não. Porque não é perda de tempo não. É edificação para a sua alma. É alimento para a sua vida. É fortalecimento para os seus ossos. É saúde para as suas entranhas. Não perca tempo não. Porque o tempo está se abreviando. Que nós possamos nos ater a isso. Porque esta é a ordem dada do Senhor para Timóteo e para todos os cristãos. Por fim, para terminar, tá bom? Ele diz: continua nesses deveres. Aliás, tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina. E aí é uma responsabilidade individual de cada um. Cuide de si mesmo. Não fique olhando a vida do outro e fique dizendo: vai, mano, vai para tu crescer. Cuide de você. Cuide da doutrina. Mantenha-se nisso. E você vai ver como você vai crescer em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, em saber orar, em valorizar o momento de louvor a Deus, em contemplar o agir de Deus à sua volta, o agir visível na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Você vai ver quando você se apegar de verdade à palavra fiel. Vamos pedir que Deus faça isso conosco. Vamos orar. Vamos ficar de pé.